Não é princesa, é só Red. Eu assisti a Descendentes 5 e hoje eu vim trazer uma análise completa para vocês com as minhas opiniões e também algumas teorias. Eu já aviso que esse vídeo vai ter spoiler sobre o filme, então caso você ainda não tenha assistido, já deixe seu like e depois volta aqui para ver se você concorda comigo. Eu sou a Luana e sejam bem-vindos ao canal Lu Fora de Cena. Por aqui eu vou falar sobre filmes, músicas, séries, entretenimento, cultura pop e dar minhas opiniões. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e também me segue nas outras redes sociais, porque esse é o lugar perfeito para você. Agora vamos falar sobre Descendentes. O filme começa algumas horas depois da cerimônia de abertura da Escola de Auradon, que foi como o filme anterior terminou. A Red e a Chloe vão até um labirinto que vai ser super importante para essa história, onde fica localizado o cofre real da Rainha de Copas lá no País das Maravilhas. E nele, elas vão esconder o relógio de bolso do Maddox, que no filme anterior elas utilizaram para viajar no tempo. Tá bom, isso nunca vai mudar. E aí nós já cortamos para a primeira música do filme, que é Perfect Princess. O clipe é igualzinho àquele que já tinha sido disponibilizado pela Disney na divulgação do filme, e eu adorei. Nele a gente tem a primeira visão ali da Rainha de Copas, agora boazinha, da Cinderela cada vez mais rígida com a Chloe, sobre ali as suas responsabilidades enquanto princesa, e também a primeira visão da Pink, que é a nova irmã da Red. Então eu gostei bastante desse clipe. Logo após esse número musical, nós temos o Maddox invadindo o castelo da Rainha de Copas e tomando o trono junto de suas invenções. Ele vai deixar todo mundo dentro do castelo desacordado, mas antes de desmaiar, a Rainha de Copas consegue mandar um sinal para Red, uma carta, avisando que ela está em perigo. Capturada! A Red, a Chloe e a Pink recebem então a notícia de que a Rainha de Copas foi capturada, e essa cena é seguida pelo segundo número musical, Mad, cantado pelo Maddox, que quer vingança do reino após ter sido mandado para a Ilha dos Perdidos, assim como os outros vilões que a gente já conhece. Então a Malévola, a Rainha Má e os pais dos Vikings originais. E pra mim a parte mais interessante sobre o arco do Maddox nesse filme é que ele só é o Chapeleiro Maluco porque ele tá atrás do relógio de bolso que é utilizado para viajar no tempo, já que ele viu a Red e a Chloe viajando no filme anterior. E aí ele é tido como maluco porque ninguém acredita que realmente existe uma máquina capaz de mudar o tempo e viajar nele. Até aí eu tava gostando do filme. Ele começou de forma bem parecida com os outros da franquia, com a gata Chessie, que é uma nova personagem, filha do gato Cheshire e de Alice, relembrando os acontecimentos do filme anterior, o que eu achei bem nostálgico. E tivemos também a introdução de novos personagens, que eu gostei, achei que foi boa, mas tive as minhas ressalvas. O show é seu, princesa. Começando pelo Max, que é o filho do Chapeleiro Maluco, e aparentemente, gente, ele já existia no universo de Descendentes, inclusive no filme anterior, porque a Red, ela já sabia até quais eram os costumes dele e como ele mudou depois da viagem no tempo. Acontece que ele nunca tinha nem sido mencionado, então eu achei que foi uma forçação de barra ali pra gente acreditar que ele já existia nesse universo. Nepo baby. O Luis e a Hazel tiveram uma boa introdução, mas nada excepcional, tudo dentro dos padrões. Eu vi muita gente criticando a Hazel, dizendo que ela não teve desenvolvimento e que era uma personagem ruim, mas eu discordo. Eu acho que ela cumpriu muito bem o seu papel dentro da história, principalmente porque ela dá vários conselhos para os personagens, então ela influencia no arco de várias pessoas, como a Chloe e a Pink, por exemplo. Não confie em qualquer pessoa. Já o Félix, o Robin Hood e os James Smith, pra mim, são personagens super descartáveis e eu pessoalmente acho que eles tentaram fazer 3 alívios cômicos, mas nenhum deu certo. Então, eu acho que eles poderiam só dar essas cenas pra um personagem que tenha mais personalidade própria ou mais tempo de tela, porque acabou que esses personagens são bem descartáveis. Ele parece ser legal. E por fim, temos a Pink, que na minha opinião foi a personagem mais bem introduzida na história, muito provavelmente porque ela não existia nesse universo ainda, então não precisaram convencer a gente de que nós já deveríamos conhecer ela. E também ela tem um grande papel em introduzir os outros personagens, pra Red e pra Chloe, e consequentemente pra quem tá assistindo. Então ela teve bastante tempo de tela e a história dela foi bem legal. Depois disso, o grupo vai até o País das Maravilhas, onde eles vão enfrentar diversos desafios colocados no caminho deles pelo Maddox, que teve ajuda ali das cartas que ele roubou da Rainha de Copas e também de algumas armas de espionagem que ele criou. E nesse meio tempo, a Cinderela vai ser capturada também, porque ela vai até o País das Maravilhas para tentar salvar a Chloe, que tinha ido para lá mesmo quando foi proibida, mas ela acaba sendo capturada pelo Maddox. E apesar do Maddox dificultar bastante a jornada dos personagens, eu particularmente não acho que ele é um vilão forte, ou pelo menos não achei ele convincente. País das Maravilhas.
A Malévola, a Uma e a Ódio, por exemplo, me passam muito mais essa energia vilanesca. Enquanto o Madrox, ele não tem toda essa vingança, esse sangue nos olhos. Então ele não me convence muito como vilão. E não vamos esquecer também do exemplo que foi a Rainha de Copas no filme anterior, de como ser verdadeiramente má. Então eu acho que faltou um pouco desse ar vilanesco no Madrox para ele me convencer. Mal e o verdadeiro mal. Vai acabar também tendo um conflito interno dentro do grupo entre os VKs e os HKs para ver quem é melhor e quem é mais apto a ajudar a Red a salvar a Rainha de Copas com a música Did You Hear About Them, que eu gostei bastante da letra e da batida, mas confesso que o clipe achei meio vergonha alheia. E também o Madrox vai criar vários jogos para dificultar ainda mais o caminho dos personagens, como a gente vê na música Dancing with the Enemy, que particularmente foi uma das minhas favoritas do filme. E aí a cena vai cortar para mais um número musical, dessa vez de The Girl I Used to Be, que é cantado pelas velhas amigas Cinderela e Rainha de Copas. E aí elas vão falar sobre como elas esqueceram uma parte de quem elas eram depois da fama, e também sobre elas não demonstrarem muitas vezes o quão orgulhosas estão de suas filhas. Então elas falam sobre esse sentimento conflitante de esquecer quem elas eram depois de estarem famosas. Sua mãe é boa. Nesse meio tempo também teremos o desenvolvimento do relacionamento da Red e do Luiz Madrigal, que eu não achei ruim, mas ele foi bem corrido, não foi muito bem desenvolvido, e como eles não tiveram tempo para, de fato, desenvolver ali um relacionamento mais profundo entre os dois, eles compensaram com o Luiz Madrigal sendo bem intrometido, gente. Ele entrava no meio de várias conversas para tentar forçar ali uma intimidade com a Red, então isso eu achei um pouco estranho. Mais do que um cabelo. A Chloe e a Red também vão ter uma briga, já que a Chloe acaba sendo deixada de lado pela Red, que tá muito desesperada para salvar sua mãe. Então, em alguns momentos, ela bota a Chloe em perigo, para de falar com ela, o que deixa a Chloe bem chateada. E assim, a ideia por trás dessa briga é boa, mas a execução deixou a desejar. Isso porque nada muito grave aconteceu entre elas duas pra Chloe ficar tão chateada. Então parece que ela tá fazendo uma tempestade no copo d'água. Eu acho que a Red poderia errar mais com ela pra gente sentir raiva da Red e concordar com a Chloe no que ela fez. Não. O Max é um dos melhores personagens desse filme, também um dos mais bem desenvolvidos, e eu gosto da forma como ele é muito humanizado. Ele tenta a todo custo se desvincular da imagem terrível do pai dele, mas parece que ninguém percebe esses esforços, exceto pela Red, que já esteve nesse lugar, então ela entende e compartilha dessa dor. Como um vilão. A Chloe e a Red, então, vão se desentender de vez, e o Max, que foi até o oráculo do pai dele e descobriu que a sua vida perfeita foi arruinada depois que a Red viajou no tempo, vai até a Chloe e torna ela malvada, para que assim os dois tenham sua vingança contra a Red. E aí eles fazem a performance de Heartless, que é uma música com uma letra bem forte e muito bem pensada. Aí no jogo de... E a Red tá pra briga nesse filme, viu, gente? Porque ela vai ter mais um desentendimento, só que dessa vez com sua irmã Pink. Então ela deixa a Pink pra trás e vai junto com o Luiz até o labirinto em uma corrida contra a Chloe e o Max pra tentarem chegar a tempo no cofre e pegarem de volta o relógio do Madrox. Aí a Red, ela vai acabar se separando do Luiz Madrigal e vamos ter a performance de Who I Am, que foi um momento que me lembrou bastante Once Upon a Time, do terceiro filme cantado pela Mal, principalmente depois que a gata Chessie vai relembrar todos os erros da Red ao longo desse filme, só que eu acho que no terceiro filme com a Mal, a cena é bem mais profunda, nessa da Red não foi tão sentida assim. E o resto da música vai ser cantado junto com a Pink, já que a Red vai ter um flashback e relembrar um momento fofo que as duas compartilharam quando eram pequenas. E aí ela vai pedir ajuda da irmã pra poder sair do labirinto e a Pink vai correndo ajudar ela e aí elas se entendem novamente. Tudo bem rapidinho. A Red e a Chloe então vão se resolver destruir o relógio de bolso, pelo menos até onde a gente sabe, porque nunca sabemos o que os criadores de Descendentes vão inventar mais nesses filmes, né? E elas também vão se entender com o Max. E aí todos os personagens vão até o castelo da Rainha de Copas para conseguir salvar ela e também a Cinderela. E é claro que eles conseguem fazer isso e também prendem o Madrox. Tem uma mãe. O filme, então, acaba com a performance de Go Live It, que foi também uma das minhas músicas favoritas, já que me lembra super a franquia original de Descendentes. Então, reacendeu as minhas esperanças sobre esse universo, que não vai acabar tão cedo. Isso porque, na última cena, a gente vê a Pink voltando ao salão de festas no qual esse número foi gravado, e ela encontra nele um cristal mágico. E aí, a gata Chessie volta e fala aquela famosa frase que quem é fã da franquia já conhece de cor e salteado. Você não achou que esse seria o final da história, achou? Ufa, essa análise foi longa e agora eu vou finalmente falar pra vocês quais foram as minhas opiniões gerais sobre o filme.
Começando pelo fato de que eu dei 3,5 estrelas pra ele, o que é um baita upgrade com relação ao último filme, que eu tinha dado 2,5 estrelas. Eles pegaram as críticas que as pessoas fizeram ao quarto filme e realmente melhoraram. Então, redimiu o fiasco que foi o quarto filme. E também fizeram jus à franquia. As músicas são bem legais, os personagens eu gostei. A história foi bem estruturada, apesar de ter algumas falhas ali. E eu acho que tem muito potencial para essa história continuar agora que eles já sabem onde erraram, para não errar de novo. Você precisa... Pra mim, as coisas que funcionaram nesse novo filme foram a caracterização. Eu amei as perucas, principalmente da Chloe, achei muito bem feitas. Inclusive, gente, no filme anterior, as perucas dela mudavam a cada take, então eles anotaram essa dica e melhoraram 100% a peruca. O CGI também tá muito bom, os efeitos especiais, toda a ambientação do filme tá muito bonita. Eu adorei o País das Maravilhas. Achei as engenhocas do Maddox muito bem feitas, daqueles pombos, os dodôs que ele usa, muito reais. Eu adorei também as referências que eles fizeram à história de Alice no País das Maravilhas. Então a gente viu como é a casa do coelho, a gente teve também acesso ao cookie que a Alice come para ficar grande. Então eu achei bem legal que eles prestaram atenção nesses detalhes. Já o que não funcionou tanto assim pra mim é que, apesar do começo e o desenvolvimento do filme terem um ritmo que permite que todos os elementos sejam bem trabalhados, o final é bem corrido, então os problemas não são resolvidos de forma satisfatória, pelo menos pra mim. A Chloe mal tem tempo de ser malvada, que ela já volta ao normal, depois de um reprise de 3 segundos de Perfect Princess e um pedido de desculpas bem raso pela parte da Red. Além disso, como eu já falei pra vocês, o vilão do filme, que é o Maddox, não é 100% convincente. Pra mim, ele não é mau o suficiente. Vou destruir o País das Maravilhas! Além disso, o filme investiu em colocar vários personagens novos, mas ao invés de dar 3 minutos de tela pro Félix, o Robbie e os gêmeos Smith, eles poderiam ter focado em fazer um final um pouco mais bem trabalhado, então com um pouco mais de calma, porque infelizmente acabou que a aparição desses personagens foi desnecessária e super descartável. Os filhos dos... Por fim, eu falei pra vocês que eu gostei bastante do CGI do filme, mas tiveram alguns elementos pontuais que não me agradaram tanto assim, como por exemplo a gata Chessie, que apesar de ser uma personagem bem importante, estava aparecendo de desenho animado, então eu acho que eles poderiam ter deixado ela um pouquinho mais realista. Também aquela girafa, quando eles entram no País das Maravilhas, que é um lugar lindo, então eu acho que ela destoou um pouco, porque ficou bem irreal, então eles poderiam ter tirado ela dali. E por fim, o momento do Félix e o Robbie naquela xícara gigante no mar, que não estava das melhores qualidades, então eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor aquilo, ou simplesmente descartado como esses personagens. Surpresa? As minhas músicas favoritas foram Dancing with the Enemy, que tem ali os filhos dos vilões e dos heróis reunidos naquele tabuleiro lindo de xadrez. O cenário, gente, é maravilhoso, a música é super animada. Eu gostei bastante da coreografia, tudo me agradou muito. E também For Once in My Life, que é uma música super fofa, o dueto entre a Red e o Luiz Madrigal, que eu achei que nesse momento eles puderam se conectar muito mais profundamente do que nos outros momentos forçados que o Luiz estava sendo intrometido. Então essa música já contou pra mim como todo o desenvolvimento desse casal. E a única música que não me agradou tanto assim foi The Girl I Used to Be, que tinha tudo pra ser um dueto perfeito entre a Cinderela e a Rainha de Copas, mas eu achei que as vozes delas não se misturaram muito bem, e também eu não senti toda a química que essas duas personagens precisavam transmitir, já que elas têm toda aquela história que a gente conheceu no filme anterior, de Melhores Amigas. E agora vamos pra minha parte favorita, que são das teorias que eu criei. E, gente, se segurem, porque é uma mais maluca do que a outra, mas confiem em mim, elas vão fazer sentido em algum momento. Pelo menos um pouquinho. Bom, na música Did You Hear About Them, o Luiz Madrigal mostra que ele tem uma tatuagem que se mexe. Vocês conhecem algum outro personagem da Disney que tem uma tatuagem que faz isso? O Maui, né, gente? Será que ele é o pai do Luiz Madrigal? Faria sentido, porque os dois são personagens muito fortes. Um belo sorriso. A gente também tem um diálogo entre a Cinderela e a Rainha de Copas, enquanto elas estão presas no castelo pelo Maddox. E aí elas conversam sobre como deveriam ter saído mais com ele pra tentar evitar que ele se tornasse do mal. E aí a Cinderela brinca que a Rainha de Copas estava preferindo sair com Gaston naquela época. Então será que ele é o pai da Red e da Pink, ou que foi só um relacionamento passageiro? A teoria de que a Cinderela seria a vilã foi descartada, jogada totalmente para escanteio, porque na verdade ela só estava mais rígida com a Chloe, mas isso também foi uma diferença mínima que a gente conseguiu notar, e o desenvolvimento dela não foi muito além dela estar presa dentro do castelo. E por fim, com o final do filme, ficam aí as perguntas. Será que a Pink vai ser a nova protagonista da franquia, já que a gente sabe que o clima dos bastidores não tá lá dos melhores? Será que ela vai ser a nova vilã? Ou será que nada disso tem a ver e esse cristal mágico que ela encontrou
vai ter um outro papel ali no próximo filme. Eu não consegui criar muitas teorias com relação a isso, mas eu quero saber de vocês. Então comentem aqui o que vocês acham que esse cristal mágico quer dizer. Bom, esse foi o vídeo com as minhas impressões sobre Descendentes 5 e eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse filme? Concordam comigo? Me conta aqui nos comentários e também me falem quais assuntos vocês querem que eu traga aqui pro canal. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo, então já se inscrevam, porque eu vou falar sobre tudo que nós já sabemos a respeito de Camp Rock 3. Então não percam e vejo vocês na próxima. Tchau!